galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ok. Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Hoje nós vamos ter uma aula de geografia, certo? E vamos estudar mais um dos aspectos naturais do nosso Brasil. Nós já estudamos os climas do Brasil, já estudamos a vegetação do Brasil e hoje nós vamos estudar o relevo brasileiro. Relevo? O que seria relevo, Pro? Bom, relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície da Terra. Ou seja, a superfície não é igual. Ela é irregular, algumas são planas, outras são altas, outras são baixas. E vários fatores contribuem para que essa superfície seja irregular. E um dos principais motivos são as alterações que o centro da Terra provoca constantemente através dos vulcões, através dos movimentos das placas tectônicas. Então, todos esses fatores modificam a nossa superfície e, por conta disso, o nosso relevo é variado. Então, vamos conhecer as principais formas de relevo do nosso Brasil? Prestem atenção às características de cada uma delas. Bom, antes de iniciarmos as características específicas das formas de relevo, vamos observar este mapa e perceber, através da legenda e das cores no mapa, que no Brasil há três principais formas de relevo, que são os planaltos, as depressões e as planícies. Agora observe junto com a Pro as cores. Vamos fazer uma relação das cores no mapa com as cores da legenda. Quais seriam as formas que predominam, as formas de relevo predominantes no Brasil? Observando as cores, nós podemos ver que os planaltos e as depressões são as formas de relevo que predominam em nosso país, certo? Agora sim, vamos conhecer as características de cada uma dessas formas de relevo. Vamos conhecer as características dos planaltos. Os planaltos são superfícies planas ou onduladas e chegam a medir 300 metros de altitude. O topo, geralmente, dos planaltos é plano. E como a gente pode ver aqui na imagem, os planaltos, eles podem ser classificados em subtipos. Como nós podemos ver aqui, temos a serra, a chapada e a montanha. A serra, o que seriam serras? Serra, na verdade, como vocês podem ver aqui na imagem, lá no segundo plano, podemos ver várias montanhas, Várias montanhas juntas, nós chamamos de serra. Então, essa é a característica dessa forma de relevo, ok? Temos a chapada também. O que seria a chapada? Bom, são elevações de terra, só que com topo plano, tá? E as encostas geralmente são inclinadas. Então, topo plano, encostas inclinadas são as características das chapadas. E as montanhas, Eu acho que todo mundo já viu, A gente vê muitas imagens de montanhas na televisão, em livros. Mas quais são as características de uma montanha? Bom, elas são formas também de altitude elevada e a única coisa que diferencia uma montanha da outra é o seu cume. Cume seria o quê? A parte mais alta da montanha. Então, algumas são mais altas, outras são mais baixas, mas o que diferencia uma da outra é apenas essa característica. Então, nós temos aqui os planaltos, certo? Vamos parar um pouquinho para entender a diferença entre altura e altitude, pois muitas vezes as pessoas costumam confundir e acham que altura e altitude são a mesma coisa, mas não são. Nós temos aqui o conceito dessas duas palavras e eu gostaria que vocês me acompanhassem e depois vamos observar a imagem para percebermos a diferença entre esses dois conceitos. Então, nós temos aqui altitude, é a distância vertical entre um ponto da superfície e o nível do mar. Então, observe o detalhe, é a diferença de um ponto da superfície
tá? Qualquer ponto da superfície e o nível do mar. Nós temos aqui a imagem, ó, o nível do mar, que nós chamamos, né, de nível zero, que é onde começa a medir a altitude. Então, qualquer ponto que é medido a partir do nível do mar até qualquer outro ponto, nós dizemos que é uma altitude. Então, a linha geralmente é uma linha vertical, tá? Que mede essa distância. Já a altura é a distância vertical entre um ponto da superfície e outro qualquer. Então, entendam que a altura não depende do nível do mar. A altura é a distância entre qualquer ponto da superfície. Se eu quiser saber a distância entre esse ponto e este outro ponto, percebam que o nível do mar não é a base, né, dessa distância que eu quero obter. Então, é um ponto qualquer até outro ponto qualquer. Pronto. E aqui eu venho numa linha vertical, tá? E obtenho a altura, que é o que diferencia a altitude da altura. Então, a gente pode perceber claramente aqui na imagem, né, que esses dois conceitos, eles podem ser realmente parecidos, porque os dois estão relacionados à medida, né, a medida de forma vertical. Mas o que a gente tem que se atentar é que a altitude tem como base o nível do mar, até qualquer ponto da Terra, tá? Da superfície da Terra. Já a altura é a distância entre qualquer ponto até outro ponto qualquer. Então, deu para perceber a diferença entre os dois? Agora vamos conhecer um pouco as depressões. As depressões são elevações de terra, tá? Geralmente são planas e tem um detalhe, tem uma característica que é única das depressões. Elas são terras mais baixas do que as terras vizinhas. Então, como nós podemos ver aqui nas imagens, olha, nós temos aqui uma depressão. Percebam que essas terras são mais baixas do que as terras vizinhas, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de depressão. E nessa outra imagem, nós também temos um exemplo de depressão, porque apresenta essas mesmas características, né? Nós temos as terras aqui e as áreas vizinhas mais elevadas. Ah, um detalhe, vocês sabiam que um vulcão, quando entra em erupção e ele fica inativo durante um bom tempo, ali pode se formar uma depressão? Pois é. Outro detalhe, um meteorito quando cai, ele deixa um buraco. Aquele buraco também pode ser considerado uma depressão. Viu que interessante? Agora, vamos entender o que são planícies. Pela imagem já dá para a gente perceber que as planícies são superfícies planas ou levemente onduladas. E outro detalhe, as planícies chegam a no máximo 100 metros de altitude. E como essas planícies são formadas? Elas são formadas pela ação da chuva, do vento, né, da água de um modo geral, que simplesmente vão levando sedimentos. Sedimentos são pedacinhos de rochas, tá? Vão levando sedimentos e depositando. E aí, com o passar dos anos, se forma uma planície. Agora, vamos conhecer a planície que faz parte do nosso litoral. Pois é, o litoral brasileiro é uma planície, tá? E é um tipo de planície situada à beira do oceano, junto do oceano. O Brasil possui 7.408 quilômetros de litoral, ou seja, são 7.408 quilômetros de planícies. E vamos conhecer agora as formas do litoral que fazem parte também da planície. Então, nós temos aqui, né, algumas formas, e eu vou começar pelo mar, o marzão que todo mundo gosta, né, tomar aquele banho, pegar aquela onda. O que seria o mar? O mar é uma parte do oceano, é aquela parte, né, onde nós tomamos o banho e pegamos aquela onda maravilhosa. Temos também a praia. A praia é uma faixa do litoral, normalmente coberta de areia, em contato direto com o mar. Então, a praia é aquela parte da areia onde a gente senta, bate papo, faz castelinhos,
não é isso? Enfim, onde a gente se diverte. Temos também o golfo. Já ouviram falar em golfo? Preste atenção. Nós temos aqui a imagem do golfo, né? A representação e a definição, que diz o seguinte: é uma reentrância. Reentrância quer dizer uma abertura na costa, na beira, tá? Onde a água do mar fica abrigada pela ponta e pelo cabo. Então, ponta e cabo, daqui a pouquinho nós vamos entender o que são, ok? Agora vamos conhecer a enseada. A enseada parece um pouquinho com o golfo. Percebam que o que diferencia é apenas o tamanho. Olha o que diz a definição. Enseada é uma reentrância menor que a baía. Vamos agora entender o que é baía? Aqui em cima nós temos, ó, baía é uma reentrância menor que o golfo, por onde a água do mar avança para dentro do continente. Perceberam que baía, golfo e enseada têm os mesmos conceitos e a única coisa que diferencia um do outro é o tamanho? Pois é, nós vimos aqui que, ó, a baía é uma reentrância menor do que o golfo. Já a enseada é uma reentrância menor do que a baía. Que interessante, não é? Vamos agora entender o que é cabo e ponta. Temos aqui, cabo e ponta são porções de terra que avançam em direção ao mar. O cabo é uma grande elevação, tá? Já a ponta é menor do que o cabo. Elas são parecidas, o que diferencia também é o tamanho, tá bom? E são formados por areia e pequenas rochas, tá? São formas também do nosso litoral que fazem parte da planície. Vamos entender aqui agora o que é uma ilha. Todo mundo sabe o que é uma ilha, né? Até porque nossa cidade é cercada por diversas ilhas. E aqui diz que ilha é uma porção de terra cercada de água. Temos também o arquipélago, né? Que eu acredito que vocês já conheçam o conceito desta palavra, né? Desta forma. É o conjunto de ilhas. Então, várias ilhas próximas uma das outras, nós chamamos de arquipélago. Nós temos aqui agora o oceano. O oceano é uma grande extensão de água salgada. Então, é aquela parte depois do mar, né? Tem aquela beira da praia onde a gente pega onda, onde a gente toma aquele banho gostoso. Então, a partir do momento que vai se distanciando aquela grande porção de água salgada, nós chamamos de oceano. Então, essas são as formas do litoral brasileiro que fazem parte da planície, tá? Faz parte da planície chamada planície litorânea, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Estas formas de relevo realmente são formas que nós podemos identificar ao passarmos pelas ruas, né? Ao viajarmos e passarmos por estradas. Se vocês observarem ao redor, vocês podem realmente perceber que a nossa superfície não é regular, ela é diferenciada. E um dos maiores causadores dessas diferenças são os elementos da natureza, a chuva, o vento, a água dos rios, não é isso? Nós temos também os movimentos do interior da Terra, como os movimentos das placas tectônicas, né? As erupções vulcânicas. Então, todas elas contribuem, na verdade, para que a nossa superfície seja diferenciada. Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, podem voltar a assistir o vídeo. Dê uma olhadinha também no livro, dê uma consultada, que o livro contém todo o conteúdo de forma íntegra, ok? Então, beijo e até a próxima aula.